A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de ler um texto, livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, versículos 30 a 31. O texto diz: Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. A linguagem, irmãos, de ovelha e pastor, ela é conhecida de todos nós. A ovelha é um animal frágil, um animal que depende do seu pastor. A ovelha é um animal que ela pode facilmente se perder do seu rebanho. Por isso, nós, como cristãos, como igreja, usamos essa nomenclatura, né? Os membros da igreja são ovelha, aquele que foi comissionado por Deus para guiar o povo de Deus é o pastor das ovelhas. Essa é uma linguagem muito comum e muito encontrada nas Escrituras e que nós conhecemos. No livro, irmãos, o profeta Ezequiel, nós temos um contexto bastante interessante que nos lança luz a respeito da nossa necessidade de cuidado pastoral. O profeta Ezequiel escreve em um contexto em que o povo de Deus estava distante da sua terra. Por causa dos seus pecados, haviam sido levados ao exílio babilônico. Estavam cativos, longe da sua terra natal, longe da terra em que Deus havia dado posse a eles, a terra prometida, a terra que manava leite e mel, a terra que simbolizava que Deus estava com eles, que habitava no meio deles e que aquele povo era abençoado por Deus. Ele estava num tempo de aflição, de sofrimento, de angústia. A terra havia sido devastada e muitos levados como prisioneiros para uma terra distante. O texto, o capítulo 34, perdão, melhor dizendo, que nós acabamos de ler, nós temos um contraste entre os pastores infiéis que estavam ali no povo de Deus, guiando o povo de Deus, e o Senhor como um pastor fiel. Os primeiros versículos, versículo de 1 a 10, apresentam algumas características dos pastores infiéis. E uma coisa nós precisamos dizer, irmãos. Eu acabei de dizer que, e nós sabemos disso, o profeta Ezequiel também nos informa isso no próprio livro, que cada homem é responsável pelo seu próprio pecado. Aquele povo, aquela geração, estava sofrendo as consequências pelo seu próprio pecado. Tanto o profeta Ezequiel como tantos outros profetas profetizaram a respeito disso. Foram levantados por Deus para colocar diante do povo de Israel a culpa que eles tinham em estarem sofrendo a consequência do exílio ali por causa dos seus próprios pecados. Mas é um fato, irmãos, e esses versículos nos ensinam que havia também uma grande responsabilidade sobre os guias, os pastores, os sacerdotes do povo de Israel. Algumas características o profeta aqui nos informam a respeito desses maus pastores, esses pastores infiéis. O texto diz que eles apacentavam a si mesmos, no versículo 2. E por consequência disso, por apacentarem, olharem apenas para si mesmos, apacentando a si mesmos e não olhando para o povo, eles negligenciavam a sua principal função, que era pastorear o povo de Israel. Eles sofriam e sofreram por causa disso também. Os versículos 4 em diante diz que esses pastores negligenciavam a sua função. E o texto nos diz que a fraca não fortalecestes, esses maus pastores. A doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. A palavra que Deus diz a esses pastores, ela é dura. Olha só o versículo 8 em diante. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as esferas do campo, por não haver pastor e que os maus pastores não procuram as minhas ovelhas,
pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. O texto então diz: portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pastos. A palavra é dura contra esses maus pastores. O Senhor diz: eu estou contra esses pastores, por eles haverem negligenciado a sua função de pastorearem o rebanho de Deus. O cenário, irmãos, é devastador, é triste, é lamentável. O povo que estava sofrendo, sim, pela corrupção do seu próprio coração, pelo seu pecado, pela sua obstinação, por causa dos seus ídolos, da falsa adoração diante de Deus, eles estavam sofrendo as consequências. Mas aqueles maus pastores que tinham a responsabilidade de guiar o povo na palavra, na lei de Deus, haviam também negligenciado a sua função. E o profeta ele faz isso por um motivo, para então, na segunda parte do capítulo, contrastar esses maus pastores com o bom pastor e fiel que é o Senhor. O texto então nos diz que o Senhor, mesmo diante daqueles maus pastores que negligenciavam a sua função, o Senhor ele se levanta e se apresenta como aquele que é um bom pastor, que guia, que protege, que alimenta as suas ovelhas. O texto começa dizendo, essa segunda parte do texto começa dizendo no versículo 12, que o pastor, o Senhor, ele busca as ovelhas perdidas de Israel. E o povo de Israel, isso era muito significativo para eles, porque, como eu disse, eles estavam distantes da sua terra. Eles haviam sido espalhados por causa das nações inimigas que se levantaram contra o povo de Deus e espalharam o povo de Israel entre outras nações, nações pagãs, aqui principalmente a nação da Babilônia. E o texto então nos diz no versículo 12 que como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim o Senhor promete: buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Grande era a promessa, irmãos, para aquele povo, de que o Senhor congregaria as ovelhas das diversas nações em que elas haviam sido levadas. E o Senhor ainda diz no versículo 13 que as introduzirei na sua terra. E então o Senhor promete apacentá-las. Aquilo em que os pastores de Israel foram negligentes, o Senhor diz que então apacentaria aquelas ovelhas. Ele diz no final do versículo 13, nos versículos 14 e 15, o seguinte: apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. O Senhor então diz a palavra aqui que é maravilhosa: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Duas coisas aqui são interessantes nesse pastoreio do Senhor. O Senhor promete um bom alimento. O pastor é aquele que leva as ovelhas para um bom pasto, para que então elas sejam alimentadas com um alimento saudável. O Senhor então promete alimentar e apacentar aquelas ovelhas, guiar aquelas ovelhas a um bom pasto, para que elas tenham então um alimento saudável. E então o texto nos diz que, além de alimento, o Senhor dará àquelas ovelhas perdidas de Israel descanso. Irmãos, nesse texto, o que nós vemos é uma promessa e uma realidade sobre nós, o povo de Deus, sobre a igreja. O Evangelho nos ensina que nós temos um pastor sobre nós, que nós, a igreja, somos o rebanho do Senhor e que no Senhor nós encontramos alimento.
as promessas dos profetas aqui, as promessas de Deus por meio dos profetas, é que de fato o Senhor apacenta o seu povo, guia e alimenta, dá descanso ao seu povo em tempos de angústia, em tempos de aflição. E no Evangelho, então, na plenitude dos tempos, nós temos essa realidade, essa promessa cumprida plenamente. Em Cristo Jesus, no Filho de Deus, nós temos esse bom pastor, o único homem que de fato foi capaz de ser um pastor perfeitamente fiel, e é até hoje, que é Cristo Jesus. Nas próprias palavras do profeta, no capítulo 34, do profeta Ezequiel, os versículos 23 em diante, o texto nos diz: suscitarei, isso é uma promessa de Deus, suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Nós conhecemos essa linguagem. Nós conhecemos quem é a raiz de Davi, o filho de Davi, que pastoreia a igreja. O servo Davi, então, ele diz, é que as apacentará. Ele lhe servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Farei com elas aliança de paz. Temos então, irmãos, aqui na promessa messiânica do filho de Davi, o príncipe de Israel, o bom pastor, o perfeito, em que nós podemos confiar. Foi Jesus mesmo que disse, lá no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Cristo fez isso, ele deu a sua vida pelas ovelhas de Israel. Nós que éramos as ovelhas desgarradas, ovelhas perdidas, cegas, mortas em nossos delitos e pecados. Estávamos distantes das promessas e da salvação. Pela morte de Cristo, pela realidade do Evangelho, nós temos agora um bom pastor, somos apacentados por ele. Essa promessa estava sobre o povo de Israel e está sobre nossas vidas. Nós temos a concretização, o cumprimento dessa promessa no Evangelho em Cristo Jesus. Podemos então confiar. O apóstolo João, esse que escreveu as palavras de Jesus lá no capítulo 10, ele também diz em Apocalipse, se referindo ao Cordeiro e se referindo a nós, a igreja, aqueles que estarão vestidos de vestiduras brancas diante do trono na eternidade. Ele diz que nós jamais teremos fome. No capítulo 7, versículo 16 de Apocalipse. Nunca mais teremos sede. Não cairá sobre nós o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono nos apacentará e nos guiará para fontes de água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Olha que promessa, irmãos. Nós cremos que seja lá o período, a situação, a circunstância que nós vivemos. E nós estamos vivendo um período complicado em nossos dias. Um tempo de pandemia, um tempo em que que muitos estão desesperançosos, muitos estão sendo abalados na sua fé. Nós temos uma promessa de que dos nossos olhos será enxugada toda lágrima. E nós, por meio do Cordeiro e através do Cordeiro, nós seremos apacentados, seremos guiados às fontes da água da vida. Irmãos, eu comecei essa nossa reflexão dizendo que, de fato, nós usamos a linguagem e conhecemos a linguagem do pastor e da ovelha. Temos sobre nós, nas igrejas, pastores, homens que foram comissionados por Deus para guiar as ovelhas, não deles, mas as ovelhas do Senhor. Guiá-las e alimentá-las na palavra. Guiá-las no caminho de Deus. Mas nós, pastores, somos falhos. Mesmo aqueles que buscam ser fiéis e agradar a Deus, somos falhos. Em diversos momentos negligenciamos o nosso papel. Mas, irmãos, a sua vida, a sua proteção, a sua fé, não depende de um pastor humano, mas a sua vida é guardada pelo bom pastor. Então, tanto nós, pastores, como as ovelhas, os membros das igrejas, aprendem com essas verdades.
a confiar no supremo e bom pastor. Mesmo quando o pastor humano falha, nós precisamos lembrar que Deus não falha com o seu povo, que o Senhor ele nunca nos abandona, que Ele é que nos alimenta por meio da sua palavra. E é um alimento muito saudável, é um alimento que de fato nós precisamos para a nossa caminhada espiritual. E nós temos nele, diante das adversidades da vida, descanso. Tendo então o Senhor como pastor, sabemos e temos a certeza que chegaremos no final da nossa caminhada seguros. Que Deus abençoe cada um dos irmãos.